sobre o trono de Deus, dou para aberto a presente sessão. Que todos ficamos de pé para rezar o Pai Nosso, Salve Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Passamos ao secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão, da 13ª sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Trajano de Moraes, realizada no dia 10 de novembro de 2021, estando presentes os senhores vereadores Alexandre Vieira, Daniel Capontes, David Carvalho, Isis Vechara, Mônica Thanos, Isaías Nogueira, Sábio Diniz, Carlos Renato Lessa. Às 18 horas, assumiu a presidência da sessão o senhor presidente, que apalhou a assinatura de presença, declarou aberta a sessão. Após determinar a leitura da ata da sessão anterior, ocorrida no dia 3 de novembro de 2021, terminada a leitura, posta em discussão e votação, aprovada por unanimidade dos votos presentes. Em discussão, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado a unidade dos votos dos presentes. Passando ao secretário, faça a leitura do processo número 02538-2021-00040-24. Análise da luta 02538/2021-00040-24. Em discussão, quem estiver a favor do arquivamento, permaneça como está. Aprovado a unidade dos votos presentes. Processo. Como está? Desculpa, senhor presidente. Não, tudo bem. Processo número 02538-2021-000039/90. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista do processo, porque eu não tive acesso, só vi o número do processo, eu não tive acesso, eu gostaria de pedir vista. Estão de acordo com a pedido de vista do novo vereador? Concordo, senhor presidente. Após vista do vereador Isaías, eu solicito vista também. Todos de acordo? Então, todos de acordo. Está concedido a vista ao vereador Isaías e ao vereador David do tal processo acima citado. Senhor presidente, posso só verificar o anterior que foi arquivado? Nada mais havendo na pauta do dia, passo para os senhores vereadores. Mônica. Boa noite, presidente, colegas vereadores.
Leandro, Cacau, boa noite, procurador, Mário. Hoje eu só queria agradecer aqui ao prefeito Rodrigo Viana, ao vice Matias, ao secretário de Estrada e Rodagem, César Viana, pelo trabalho que está sendo concluído lá em Bom Jesus, pela reunião que já havia dito aqui que tinha sido feita e está sendo concluído com sucesso, está ficando maravilhoso o trabalho lá. A comunidade lá agradece muito, a comunidade que há bastante tempo estava esquecida e hoje estou muito satisfeita com o trabalho da estrada lá e foi muito merecido, né? Eles sofriam muito com aquela estrada, difícil acesso para eles, tanto transitar aqui como para outros lugares. Então fica aqui hoje o meu agradecimento. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigada. Vereador Isaías. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores presentes. Boa noite a todos presentes. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez de pé, trabalhando em prol do nosso município. Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma indicação verbal e espero que seja a última vez que eu faça essa indicação, porque eu já fiz várias vezes e não sou atendido. Os nobres colegas me acompanharam semana passada nessa estrada RJ162. Sabemos que não é da alçada da prefeitura, mas sempre que vai passar a patrol, que vai consertar, pega daqui para lá, chega em Soledade, não sei o que acontece, que não vai para lá da Itapera. Então eu estou indignado com isso. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso, estou indignado, porque tem que fazer, precisa fazer, está intransitável. Não sou eu só que reclamo, não. Vocês passaram por lá, né, passaram junto comigo, vimos a dificuldade e continuam no mesmo estado. Não adianta eu ficar pedindo toda vez, pedindo pelo amor de Deus, por favor, eu não vou fazer mais isso. Espero que seja a última vez que eu faço essa indicação, né, e que seja feito o trabalho que tem que fazer. Meu muito obrigado e me desculpe os avanços, senhor presidente. A indicação será encaminhada, senhor prefeito. Vereador David. Senhor presidente, conforme procedimento utilizado pela Câmara, que firmou entendimento nesses processos, onde se ocorre denúncia sem fundamentação, foi adotado o arquivamento na sessão passada, então mantive o posicionamento, né? A gente sabe que a legislação ela solicita que se venha acompanhado com alguns documentos e infelizmente não vieram, então estou mantendo meu posicionamento. Eu fui novamente indagado a respeito da água, né? Sobre essa possibilidade de se ceder o serviço da água a um terceiro, quebrando o contrato com a SEDAI que vigora até 2030. Então, eu de antemão peço ao procurador da Câmara que confeccione ofício, encaminhando ao chefe do Poder Executivo, para que envie a esta Casa de Leis a íntegra do decreto que foi firmado, produzido por ele no dia 8 de dezembro do ano passado, e que nos informe a total publicação, conforme foi publicado, porque o que consta do site consta a ausência de informação sobre a decisão que ele tomou e um contrato que vigora da SEDAI até 2030. Então a população precisa ser informada a respeito disso, com a máxima urgência, se possível, tá, meu? Senhor presidente, no mais, eu lhe devolvo a palavra e dou boa noite aos colegas aí e à assistência. Vereador Daniel. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais vereadores dessa casa, nosso amigo Leandro, presidente do nosso asilo Cacau, procurador Vinícius e os demais funcionários aqui, Magno e Sebastião. Quero parabenizar hoje a nossa secretária de Assistência Social, Juliana, junto com a Vanessa Demater, pelo excelente curso que foi aplicado lá no Centro Comunitário em Maria Mendonça, que possam vir mais cursos desses para as comunidades.
nossa população. Quero também parabenizar hoje pelo CRAS itinerante na comunidade Serra das Almas, muito bem o funcionamento, os funcionários, uma educação, preocupado com as pessoas, ouvindo as pessoas, estão todos de parabéns também pelo excelente trabalho realizado lá hoje. Quero agradecer ao prefeito, juntamente ao secretário de Estado de Ordagem, César, pelo reparo lá da subida de São Caetano. Pedimos e foram feitas os reparos necessários. O vereador Isaías, meu companheiro, eu até tinha anotado aqui, falando sobre a questão das estradas principais, que realmente, como nós tínhamos conversado hoje, a situação, principalmente de Tapera a Sobrelândia, está muito difícil, realmente está muito complicada. Precisa fazer uma força-tarefa para aquela estrada lá, como Vossa Excelência disse, tivemos passando lá semana passada e é desanimador. Falei que talvez se eu fosse Vossa Excelência, muitas vezes nem viria na sessão pela questão da estrada, porque está bravo. As coisas estão complicadas, mas está se criando aí, ontem eu tive com o secretário de Estado de Ordagem, parece que está se criando uma força-tarefa para pegar essas estradas aí e seguir sem sair para outros lugares, pegar e terminar. Vamos ver se isso tudo vai dar certo. Também quero deixar que ontem eu estive na Ponte Nova, alguns moradores me cobraram sobre a questão de funcionário da estrada de Ponte Nova, Tapera, que não existe funcionário para manutenção da estrada. E fazer estrada e depois não tiver manutenção é muito complicado. Então, quero deixar aqui a resposta para a população. Liguei para o prefeito, ele falou que vai tentar resolver essa situação, mais rápido possível, porque está complicado a situação lá. Quero agradecer meu amigo César pela iluminação da quadra, Maria Mendonça, ficou muito boa. Quero parabenizar ele pelo trabalho aí feito à frente dessa iluminação do município, que sempre que pedimos tem nos atendido. Então, parabéns aí, César. Também, nesse momento agora, quero pedir ao secretário de obra, Batista, meu amigo Batista, que possa, juntamente com os responsáveis, dar uma olhada no calçamento da rua da Igreja Católica Maria Mendonça. Infelizmente, foi um problema que ficou 4 anos eu falando, e infelizmente não foi resolvido. Já tem mais um ano e não se limpa. Quem está limpando são os moradores. Peço ao Batista que possa, de repente, dar um jeitinho lá com algum pessoal para ver como vai ser feito isso aqui, porque é uma cobrança que já não aguenta. Como disse o vereador, tem coisas que não aguenta, a gente não aguenta mais. Sei que não depende somente dele, mas precisamos resolver essa situação o mais rápido possível, que não é justo ter um calçamento, a pessoa limpar, passar, deixar sujo, e os moradores têm que fazer esse papel, onde existe um funcionário para isso. Também quero reforçar ao pedido da Secretaria de Obra para ver o calçamento da comunidade Ponte Nova, que caiu, sei da dificuldade, o secretário me passou sobre a questão de funcionário, mas como acesso à estrada principal, precisa dar uma olhada lá com carinho naquela situação. E hoje eu tive com o secretário de Saúde, Júlio Azevedo, onde ele me passou que parece que finalmente foi resolvida a questão da energia do posto de saúde de Maria Mendonça. E eu acho que bem breve aí vamos poder inaugurar aquela obra lá e botar em funcionamento, porque há necessidade, está precisando muito do funcionamento do posto para melhor condições à população. Quero deixar aqui, gente, um pontinho rapidinho aqui. É sobre, infelizmente, nós somos muito cobrados, políticos somos muito cobrados pela população, por uma comunidade, para que possamos estar vendo as necessidades do município, da comunidade, mas precisamos também, a comunidade ela tem que também colaborar, não podemos somente
cobrar, exigir de nós políticos, e às vezes a gente também precisa fazer um pouquinho da nossa parte. Infelizmente, nós estamos enfrentando uma dificuldade na comunidade de Maria Mendonça com a água do posto de saúde. Está um problema sério aquilo lá. Toda semana falta água. Aí a gente pede água em uma pessoa, só dá se receber não sei o que lá, o outro só arruma se tiver folga de não sei o que. Então eu acho que a comunidade tem que. As pessoas, não é a comunidade, algumas pessoas que têm a possibilidade de arrumar essa água, que possa ceder também um pouquinho, porque se tem um benefício e é uma questão de saúde que vai ajudar a comunidade, negar uma água está complicado. Então eu deixo aqui esse desabafo aqui, sem medo de falar e de errar, porque infelizmente as pessoas que têm cobrado o resultado, né, de um posto de saúde, de um funcionamento direitinho, são às vezes as pessoas que negam a água para uma unidade básica de saúde. Infelizmente, é triste eu relatar isso, mas não vou deixar de falar porque eu já não aguento mais toda semana a mesma reclamação de falta de água no posto, de falta de água no posto, e a gente vai atrás de um, quero isso, vai atrás de outro, quer aquilo, quer isso, que lá, que a comunidade possa pensar direitinho sobre essa situação. Forte abraço, boa noite a todos. Vereador Renato. Presidente, vou usar aqui quando o microfone está funcionando? Está ótimo. Boa noite, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, todos presentes. Primeiramente, gostaria de justificar meu atraso, tive um imprevisto, por isso acabei chegando um pouquinho fora do horário. Já tomei ciência da pauta, com relação às denúncias, uma foi arquivada e a outra o vereador Isaías pediu vista. Eu espero que futuramente também sejam arquivadas, vereador. Eu acho que essas denúncias não têm nenhuma fundamentação, não tem nenhum embasamento legal, o ideal é que seja arquivado. Mas cada um aqui tem seu voto, né, sua opinião. Então, a minha opinião, o meu voto já está declarado, que eu vou votar para arquivar. Gostaria também de falar a respeito das palavras do vereador David. Eu acho que essa casa precisa se aprofundar e tomar ciência de todos esses problemas que envolvem a SEDAI. Se houve uma rescisão, uma revogação através do decreto, essa casa precisa analisar com calma, porque isso pode gerar diversos problemas para o município, para a comunidade e principalmente para nós vereadores, que a gente é cobrado muito por isso. Então, gostaria também de fazer coro às suas palavras, vereador, no sentido também de ter termos aqui na Câmara. Vereador Renato, me permite uma parte. Sim. Vossa Excelência, se quiser assinar comigo ou qualquer outro colega aqui, o intuito não é prejudicar ninguém, é que a gente tome realmente ciência, porque existe um contrato em vigor até 2030, tem informações de pessoas da própria SEDAI dizendo que a SEDAI vai funcionar, né? A SEDAI praticamente passa o serviço para um terceiro, mas ela não vai acabar. Então, assim, a estrutura aqui em Trajano de Moraes já existe, né? Se ela tiver que construir alguma coisa em Trajano de Moraes, seria estação de tratamento de esgoto. Então, assim, entregar para um terceiro para cobrar água lá na comunidade de Maria Mendonça, cobrar em Visconde, cobrar em Itapera e cair isso nas nossas costas, não está comigo aqui não. Eu faço questão de pegar esse bate aqui. Isso é um absurdo. A população de Trajano não é uma população pobre. Se tiver mais uma conta, mais outra conta, daqui a pouco ninguém aguenta. Não tem como, não existe isso. Certo, vereador. Eu acho que o nosso questionamento aqui nada mais é do que a gente também está se pautando e ter um embasamento para discutir isso na frente. Eu acho que a gente não está aqui também querendo um julgamento prévio de ninguém, só quer tomar ciência de tudo que está acontecendo, para depois, quando formos cobrados pela população, de saber também de tudo que está vendo. Tá? E acho muito interessante esse posicionamento, é porque nós não podemos deixar que venham terceirizar a água para cobrar dos nossos moradores. Eu acho que isso aí, é a base que a gente tem que pensar, entendeu? Vereador Renato, sobre o Conselho da Parte de Deus,
é um tema muito complicado. O seguinte, que a gente quer esclarecimento. Eu estou com você, com Vossa Excelência, vereador David, com o vereador Renato, para a gente ir atrás desses esclarecimentos, porque a gente é muito cobrado com relação a isso. A gente precisa desse esclarecimento para a gente poder dar explicação para as pessoas que vêm até a gente. E também tem o seguinte, uma água igual tem na Tapera, que vem por elevação, a gente já fez todo o encanamento, aí vem agora uma empresa, vai cobrar, para chegar lá só para tratar a água e cobrar da nossa comunidade. Eu não vou aceitar também isso não vou aceitar. Não sei se o vereador Daniel, a minha nossa também, vai passar pela mesma situação, se caso acontecer, vai passar pela mesma situação. A gente tem água à vontade, água bem por elevação, não tem que ser bombeada, aí vai chegar uma empresa para chegar lá, tratar a água e cobrar da comunidade. Eu também sou contra isso, tá? Sou contra isso. Depois de todo o trabalho que teve na comunidade de Tapera, teve um desgaste enorme. Depois que está tudo prontinho, viu uma empresa só para cobrar, só para tratar a água e cobrar, também sou contra isso. A gente precisa desse esclarecimento para a gente para as comunidades que vai acontecer. É isso aí. Obrigado. Vamos aguardar a manifestação do Executivo com relação às informações. Depois, se a gente achar viável, a gente analisa em conjunto, assina os ofícios em conjunto, e se for necessário, que o prefeito faça audiência pública, escute a população, ou passe a população que realmente está havendo, para não ficar esse burburinho o tempo todo aí, isso ser prejudicial para todo mundo. Gostaria também, presidente, de fazer uma indicação verbal na próxima semana para autorizar a casa, que seja colocado um latão de lixo na rua Menino PR, rua do hotel ali. Não precisa ser aquela caçamba enorme, acho que só um galão, aquele latão já é o suficiente, até porque são 4 casas, 5 casas, mas eles reclamaram que tem que deslocar até na frente da casa do Hélio, carregação social ali, para jogar um lixo. Então nada mais justo, até porque já pagam os impostos também, que seja colocado um latão lá perto deles. Gostaria de chamar aqui também, fazer um chamamento dos colegas. Semana passada eu fiz um ofício aqui, nem foi feito o ofício. Na verdade, eu sugeri que fosse feito, mas aí fui informado que a vereadora Isis também já tinha protocolado o ofício com relação à aviação Magabu, pela paralisação da linha Conceição Trajano. Hoje, vindo para cá, eu percebi que chegou um ônibus Macabu agora ali, Trajano e Macabu. Só dia de semana, no final de semana não funciona. Então, gostaria que fosse reiterado, não sei se a Vossa Excelência já teve resposta no primeiro ofício, que a gente reiterasse o ofício em conjunto, tá, pedindo uma solução para que essa linha retorne nos horários, principalmente no final de semana. O pessoal vem de Macaé para cá, tá? Vereador, eu recebi até uma mensagem do vereador de Madalena também, quando viu a minha postagem no Facebook, dizendo que se quisesse unir forças para a transportadora, e aí eu trouxe isso para casa, na época os colegas vereadores falaram que iriam também, então a gente pediu isso também, de repente lá pessoalmente, conversar, né? Vamos combinar assim, certo? E já pegando um gancho com relação a essa questão da aviação, se a gente observar as coisas aqui em Trajano, a gente está perdendo muita coisa, gente. Nós não somos responsáveis por isso, mas nós temos um papel nós temos que agir de alguma forma, tentar intervir de alguma forma. Muitas vezes a responsabilidade cai nas nossas costas, mas nós temos que intervir por ser nossa obrigação como cidadão e como representante do povo. Agora, muitas das coisas nós não temos força para manter. É o caso do TRE que foi embora. Essa semana eu fui nos Correios estão funcionando terça-feira. O Banco Bradesco ganha licitação para a folha de pagamento do Estado. Agora tem um posto de atendimento, fecha a agência, então tudo está indo embora. Eu acho que nós, vereadores, hoje temos que intervir de alguma forma, ou oficiar, ou para a rede social falar, ou cobrar das empresas. Porque todos os órgãos que prestam serviço aqui vão embora, diminui o seu potencial de trabalho e só prejudica a gente e os nossos moradores. Tá? Então fica aqui a minha manifestação no sentido que nós, vereadores, possamos de alguma forma intervir para alterar que não deixe que isso aconteça. No mais, presidente, é só isso. Não vou manifestar mais não, porque já me alonguei muito. Obrigado. Mais um vereador deseja fazer uso da palavra? Bom, boa noite a todos. Eu quero aqui
Agradecer muito ao prefeito Rodrigo por estar atendendo nosso pedido, parabenizar o secretário Batista com toda a sua equipe, ao responsável pela turma de Visconde, o Rogério. A gente está pintando a cidade, revitalizando a cidade, todos estão gostando muito. Nossa localidade estava realmente precisando de uma alegria e nós estamos lá, fazendo rua por rua, começando pela principal. E vamos, se Deus quiser, fazer todas as ruas de Visconde, deixar tudo de acordo, tudo limpinho, organizado. Quando as pessoas chegam, ter uma impressão positiva da nossa localidade. Então, agradecer muito a todos eles envolvidos. O prefeito atendeu o nosso pedido, está fazendo, está junto lá trabalhando. Então, isso é muito importante para a nossa localidade. Agradecer de coração ao prefeito por estar fazendo isso na entrada de Visconde. As pessoas estão muito felizes com isso. Eu gostaria de, quando o Renato falou a respeito do ofício a Macabu, eu já sou vereador, muitos mandatos, e poucas vezes tive uma experiência como tive na semana passada. Foi uma atitude dessa Câmara de percorrer todos os colégios. Vocês devem ter falado sobre a sessão anterior, eu não estava presente, mas que achei fantástico o nosso trabalho de ir para a localidade e ver como está funcionando. Da mesma forma que acho, como Vossa Excelência disse agora há pouco aí, nós devemos unir e irmos até a Macabu, nós todos. O escritório da Macabu, a vereadora Isa, já comentamos sobre isso, mas não podemos deixar não, vamos marcar o mais rápido possível, nós todos vamos lá. Porque quando chega pessoalmente, a gente viu isso em Brasília, por exemplo, quando você entrava no gabinete de deputado, prefeito, vice-prefeito e mais 5 vereadores, as pessoas tomavam susto, poxa, esse monte de vereador, então quer dizer, tudo isso se impressiona muito, então acho muito importante. Volto a falar das visitas que nós fizemos nos colégios aí, repercussão maravilhosa, as pessoas ficaram todos felizes de ver a gente ali preocupado com a educação, com a condução, com os alunos, então isso é importante. Devemos sim fazer mais vezes isso, continuar rodando o município para ver todo o setor do município, quer ser estrada, quer ser saúde, quer ser todos os pontos. Nós somos representantes do povo, precisamos estar próximos do povo para saber as suas necessidades. E nada... Oi? E nada melhor que estar presente. Eu sempre falo isso, eu já falei uma vez aqui, quando fui secretário de Ação Social, me contaram o caso de uma pessoa que estava com dificuldade, eu estava dentro da secretaria, entendi, fiquei preocupado, mas resolvi na casa da pessoa. Quando eu cheguei lá, a preocupação que eu tinha multiplicou 10 vezes mais em ver a situação da pessoa. Então, quando a gente vê a situação que se encontra, então acho importantíssimo que a gente rode o município todo, verificando o que tem que fazer, levando demanda até o prefeito, para que possa ser realizado. Eu achei isso importante que nós continuemos com esse trabalho, porque foi muito bom mesmo, foi muito produtivo, foi maravilhoso, gratificante, e realmente. E eu tenho visto na Visconde agora, estou na rua todo dia lá, a gente limpando a cidade, ajeitando, as pessoas ficam contentes de estar presente, estar trocando ideia, de conversando, ouvindo a demanda da população, porque às vezes a gente não sabe toda a demanda. Então, quando a gente vê a demanda e traz para o prefeito, traz nosso pedido, a coisa realmente funciona. Quero deixar aqui um abraço aos presentes, o Vinícius, o Leandro, meu amigo Cacau, na outra sala aqui está a Flávia, o Joel, meu amigo Josimar Boca, que foi vereador de Macaé, trajanense, pessoa por quem eu tenho muito carinho, muito respeito. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Que Deus nos ilumine cada dia mais. Está encerrada a sessão.